paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos aqui levantando um altar de adoração, mais um domingo, né? E eu creio que o Senhor Jesus já se faz presente aqui. Nós já podemos sentir a presença do amado. Que você também seja tocado por essa presença doce, presença gloriosa. Nós te damos glória, Pai. Damos glória ao Espírito Santo. Damos glórias ao Filho. Nós declaramos a Tua santidade, Senhor. Nós te adoramos, te contemplamos, Jesus, na beleza da Tua santidade neste dia. Nós não olhamos as circunstâncias, Senhor. Nós olhamos para Ti. E em Ti nós somos consolados, em Ti nós somos preenchidos, em Ti nós somos fortalecidos. Que você receba essa força, que você receba essa presença aí no seu lar. Se você puder se levantar nessa hora, se você puder ficar à vontade, fique à vontade na presença de Jesus. Fique à vontade. Dê espaço ao Espírito Santo nesta noite, amém? Nós te adoramos, Cordeiro de Deus. A Ti todo louvor, a Ti toda honra, a Ti toda glória. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés.
nós te adoramos, nós te esperamos. Amado do nosso coração, amado, recebe, Senhor. Dia e noite suba-te nossa adoração. 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 Dia e noite suba até o teu trono. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Entregue tudo ao Senhor. Entregue a sua adoração sem reservas. Tu és digno, oh Espírito Santo. Tudo vem de ti, tudo volta para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu é a glória, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Entre os anos, aviva a tua obra, Senhor. Nós levantamos, Senhor, um clamor nessa noite, Jesus. Oh, papai, aviva a tua obra, Jesus. Faz ela conhecida, Senhor. Faz ela conhecida, Jesus, entre os homens, seja pela internet, seja, Senhor, através das nossas vidas, Senhor, que nós venhamos derramar tudo sem reservas, como acabamos de louvar, que nós venhamos entregar tudo aos teus pés. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja, aviva, Senhor, os meus irmãos, nos fortalece nesse tempo. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso clamor,
Esse é o nosso clamor, Jesus. Todavia nós te adoramos, todavia nós nos alegramos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare mais uma vez: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Mais uma vez, declare: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Profetiza, igreja: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você carrega essa certeza que em todo tempo, o Senhor é a nossa canção. Dele vem o nosso alimento, o nosso sustento, a nossa força está em Ti, Jesus. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Em todo tempo eu me alegrarei em Ti. Amém, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença. Oh, Senhor, todavia me alegrarei. Nós confiamos em Ti, Senhor. Os nossos olhos estão em Ti. Confiamos em Ti. Tua palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem e sempre vem do Senhor que criou os céus e a terra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Senhor, firmado na Tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu quero Te agradecer. Nós amamos as Escrituras. E ela diz que toda ferramenta preparada contra Ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra Ti, juízo, Tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Os meus olhos estão no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, porque o Senhor, como cantamos aqui, está no controle e é soberano. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Amém, amém, amém. Olá a todos. Que bom que estamos aqui em mais uma celebração. E espero que esteja tudo bem com você, com sua família. Aonde você estiver, que o Senhor te abençoe. Nós estamos iniciando mais um culto. E hoje começamos uma série. Vamos falar um pouco hoje sobre permanecer, perseverar, nos posicionarmos na presença de Deus. E no final, daqui a pouquinho, eu quero fazer uma oração por você, pelos seus, pela sua família, pelo seu casamento, pela tua vida espiritual. E vamos dizer assim, será uma oração de fortalecimento, para que suas forças sejam renovadas. Uma vez, Sansão fez uma oração, ele tinha vencido uma grande batalha, e ele disse: Senhor, eu estou para morrer de tanta sede. Se os inimigos me encontrarem dessa forma, eu com certeza vou morrer. E Deus providenciou o renovo para Sansão. E as forças deles foram renovadas. E eu espero que no final dessa celebração, as tuas forças sejam renovadas. Sejam renovadas. Essa é a minha expectativa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder, no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Eu quero ler
o versículo 1 e o versículo 2. Esporadicamente nós vamos visitar mais o texto. Nós vamos falar um pouco sobre o rei Davi, esse homem tão conhecido, sem sombra de dúvidas, um dos personagens bíblicos mais conhecidos foi Davi. E vamos tratar de um momento muito difícil, talvez o mais difícil da vida de Davi. E nós vamos aprender algumas lições. Eu não sei como que você está, mas eu queria muito que você prestasse atenção nessa mensagem, porque o momento é um momento muito delicado. E o Senhor quer tratar conosco em algumas coisas que eu creio que são de uma enorme importância para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 1 e 2, diz assim: na primavera, época em que os reis saem para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Verso 2. Uma tarde, Davi se levantou-se. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Eu quero ler mais uma vez o versículo 1, porque aqui é o texto principal da mensagem hoje. Preste bem atenção. Na primavera, época em que os reis saem para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. A última frase desse texto diz: mas Davi permaneceu em Jerusalém. Bom, essa passagem é muito conhecida, mas eu quero fazer um apanhado aqui, para que, se você talvez não conheça, estamos falando de Davi, o rei Davi, nesse momento, já rei Davi, e um rei vitorioso. Olha, sem sombra de dúvida, Davi foi, entre os reis de Israel, o mais famoso, o mais vitorioso e o mais marcante. Davi, a sua batalha mais conhecida é aquela batalha de Davi e Golias, que nós contamos para as crianças, é tão famosa. Davi foi um homem especial, um homem que a Bíblia mesmo diz, um homem segundo o coração do Senhor. Davi era um homem de batalha, Davi era um homem de adoração. Por isso que no capítulo 11, nesse texto que nós estamos lendo, vai contra tudo que nós conhecemos de Davi. Porque o texto mesmo diz que chegou o tempo das batalhas, e diz que o tempo que os reis saem para a batalha. E por algum motivo Davi não foi. Acabou terceirizando, chamou o seu general, Joabe, e disse: olha, eu não vou nessa batalha. Não sei por que Davi não foi. Doente ele não estava, porque você já percebeu do versículo 2 em diante que doença não era, pelo menos física não. Davi estava no momento vitorioso do rei. Quando se falava de Davi, era sinônimo de vitória. Homem vitorioso, que a mão do Senhor está com ele. As batalhas de Davi, elas eram famosas. Mas nessa ele não foi. Não foi. A Bíblia diz que
Assim o povo foi, liderado por Joabe, tiveram vitória. Aqui já fica uma lição, né? Que aquele povo não dependia de Davi, e eles venceram. E a partir do verso 2, o texto fica mais estranho ainda, porque imagina, o povo lutando, Joabe, com todo o exército das batalhas, e diz no versículo 2 que em uma tarde Davi se levantou. Era para ele estar na batalha, ele não está. E o que ele estava fazendo? Dormindo, plena tarde. Não é compatível com o que nós estamos lendo. Ele era o responsável, o ungido do Senhor, para estar à frente do povo em batalhas. E o que o rei estava fazendo? Estava dormindo. Estranho. Perceba, isso é muito estranho. E nesse sono, à tarde de Davi, ele se levantou e acabou vendo uma mulher, nós já sabemos o nome dela, Batseba, se banhando, sabe-se lá como. Ele conseguiu, da onde ele estava, ver a mulher se banhando. Que banho era esse? E ele viu, e se você continuar lendo, o enredo já está pronto. Davi acaba chamando essa mulher que não era dele. E sabe de quem Batseba era esposa? De Urias, que era soldado de Davi. E se você ler o texto, aonde que Urias estava? Na batalha. Onde os homens de guerra estavam? Estavam na batalha. Batalha que Davi não foi. E Davi chama, quer conhecer aquela mulher. Alguém diz assim, olha, ela é filha de tal pessoa e é mulher do teu soldado. Não, mas chame ela aqui, eu quero conversar, quero conhecê-la. E, por um bom entendedor, um pingo é letra. Você sabe onde terminou isso. Davi acabou tendo relações com aquela mulher, adulterou. Ela, depois de alguns dias, porque as batalhas duravam muito tempo, normalmente as batalhas duravam muito tempo, e nesse meio tempo, pode ser que várias vezes ele esteve com Batseba. Olha que coisa horrível, né? Nós estamos falando de um grande rei, um homem que foi levantado por Deus, que tinha fama de vitorioso, de adorador, de ter intimidade com Deus. Um homem que era segundo o coração de Deus, está se deitando com a esposa do seu servo que está lutando. Um rei de batalhas, mas nesse momento estagnado. Homens morrendo, pais de famílias morrendo, e Davi resolveu tirar férias. E aí ele comete adultério, e ela engravida. E a notícia chega, engravidou. Ela manda avisar, olha, avisa para o rei que eu estou grávida. Não sei o que eu vou fazer. Davi fica preocupado. E olha como que está a mente de Davi. Davi não estava bem. Não estava bem. Davi pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E não tem jeito. Ele dá uma ordem. Chame o marido dela. Está muito tempo na batalha. Davi fez um plano e pensou, ele virá, vai se deitar com a mulher dele e pronto, o filho é deles. Ou seja, Davi, no meio dessa situação toda, que já não está nada fácil, ele conseguiu piorar. Ele tentou jogar o seu pecado para debaixo do tapete. Só que não deu certo. Porque se você ler, diz que Urias, quando foi, olha, o rei está te chamando, eu estou na batalha, por que o rei está me chamando? Mas vamos atender o rei. Urias era servo fiel. E o rei, Urias vem, o rei mandou você ir para casa, mas ele não vai. Ele não vai, o texto diz isso, ele não vai. Davi um dia pergunta para ele, por que você não foi ficar com a sua família? E Urias diz assim, olha só, rei, eu não vou. Ou eu fico aqui te protegendo, ou eu vou para a batalha, mas eu não posso ir para casa, sendo que meus irmãos estão na batalha. Davi fica desesperado. E agora?
olha, tá feio, mas vai piorar. Davi fica imaginando. A gravidez, a barriga está crescendo. O que eu faço? Davi naquele momento deve ter pensado, era melhor estar na batalha, porque eu arrumei uma luta pior para a minha vida. Você sabe que Davi, esse grande homem de Deus, esse rei vitorioso, homem segundo o coração do Senhor, sabe o que ele fez? Ele chama Joabe e diz assim, olha, coloca Urias de frente da batalha, principalmente onde está mais difícil. Resumindo, irmão, sabe o que Davi fez? Ele mandou matar Urias. Resumindo, foi isso que ele fez. Foi a solução que ele deu, que ele achou para resolver o problema que ele arrumou. Urias morre. Olha que história horrível. Se acaba a batalha, o povo volta, a criança nasce. Davi pede muito a Deus para que essa criança, e ela nasce doente, e pede muito a Deus que essa criança não morra, mas a criança morreu. E há consequências terríveis para a vida de Davi e para a sua família. Terríveis. Que daqui a pouco eu quero lhe mostrar. Eu acredito que esse texto tenha lições importantíssimas para a minha vida e para a sua. Quando eu leio isso e leio um homem de Deus vivendo uma situação dessa, isso me gera um temor. Nós estamos vivendo dias difíceis. Esses dias eu conversava com a minha esposa, comentando sobre esse momento, né? Nós, nesse momento que estamos transmitindo esse culto, porque vai ficar no canal, você pode estar assistindo depois de muito tempo. Nós estamos num período muito difícil da pandemia, do novo coronavírus. E nós decidimos aqui, pastor Felipe, junto com a liderança da igreja, e não termos nesse momento cultos presenciais. Não estamos recebendo os irmãos aqui na igreja para os cultos, porque o momento é muito difícil. E eu conversando sobre isso com ela, minha esposa, Giovana, eu disse, olha, esse momento vai passar, creio em Deus. Em algum momento as coisas vão voltar ao normal. Eu sinto muita falta dos irmãos na igreja, da comunhão. Mas a impressão que eu tenho é que algumas pessoas nem estão sentindo falta. Volto a dizer que nós aqui estamos fazendo de tudo para seguir as recomendações das autoridades. Entendemos que esse momento não deve ter culto. Mas pensando sobre isso, nessa conversa, eu falei, eu acho que tem pessoas que talvez nem voltem. Tem um ditado popular, que diz assim, que a ocasião faz o ladrão. E eu discordo um pouco desse ditado. A ocasião, ela revela um ladrão. É igual política, né? Não, política é coisa de corrupto. Eu não creio assim. Eu creio que pessoas se revelam quando você dá muito poder para ela ou tira todo o poder dela. Eu creio que as pessoas se revelam. Aquilo já estava ali dentro e em um momento aquilo veio para fora. Não acredito que as coisas aconteçam do nada. Que um casamento acaba de um segundo para o outro. Não acredito nisso, não acredito nisso. Não acredito que uma família é destruída como se fosse uma maldição, que estavam todos bem, na presença de Deus, e de repente tudo se acaba. Irmão, eu não acredito que as coisas funcionem assim. E eu não acredito que Davi passou essa luta toda do nada. Um homem cheio do Espírito de Deus, de repente se torna adúltero e homicida.
matou alguém que estava servindo ele. Eu não posso acreditar que Davi viveu isso assim. Olha agora, reino todo destruído. Não acredito. Então, nesse período de pandemia, momento que o mundo todo está passando dificuldades, o que eu tenho observado é que as estruturas estão sendo provadas. E eu queria que esse alerta que o Espírito de Deus fez no meu coração possa alcançar o seu. Davi, se eu fosse dizer assim, aonde começou a queda de Davi, não dá para entender muito bem. Porque aparentemente foi porque ele não foi para a batalha. Se ele estivesse lutando, fazendo o que Deus o ungiu, o chamou para fazer, que era estar à frente do povo, com certeza ele não estaria passando aquela luta. Ele não passaria por essa dor de perder um filho, de saber ter que conviver a vida inteira, que muitos homens em batalhas, inimigos ele matou, mas ele também matou um dos seus, um homem que estava lutando pelo reino dele. Ele teve que conviver isso a vida toda. Mas eu não sei, a pergunta que eu faço, por que ele não foi lutar? Vamos tentar entender. Talvez Davi não foi lutar porque ele já era vitorioso. Porque ele já aparentemente tinha tudo. Resolveu tirar férias. Mas sabe, tem coisas na vida que a gente pode tirar um tempo e parar. Mas tem coisas na vida que a gente não pode parar, querido. A não ser que Deus peça. Então talvez ele foi porque ele estava bem. Nesse período de pandemia existem pelo menos 2 casos que são comuns aqui no Brasil. São pessoas desesperadas, tristes por várias e várias pessoas que perderam. Outras desesperadas por falta de emprego. Mas existe também um grupo que, graças a Deus, está com uma certa estabilidade, muitos trabalhando em casa. Então, os 2 pontos são, nós precisamos ter cuidado. Você que está passando um momento complicado, que talvez não sabe como pagar as contas, talvez tristeza por perder alguém, ou você que hoje tem a possibilidade de estar trabalhando em casa, estou dando um exemplo. Essas duas situações, nós devemos tomar cuidado. Porque isso pode ser que nós não estamos discernindo o que está acontecendo. Nós estamos nessa luta contra esse vírus, mas nós temos uma luta maior ainda. Pessoas estão esfriando, estão se perdendo. Porque não pode estar no culto. Lembra que eu falei que a situação, as circunstâncias, elas só revelam. O fogo, ele serve para lapidar as coisas, para deixar o ouro mais purificado, mas também tirar toda a sujeira. Davi não foi lutar, não sei, porque estava muito bem, ou soberba, mas o que importa é que alguma coisa o levou a tomar essa decisão. E eu não acredito que foi ali do nada. Olha, não vou lutar hoje, não. Essa decisão ele já havia cultivando no seu coração. Tem um texto, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, eu vou ler esse versículo na NVI que diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Querido, esse momento que estamos vivendo, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender o que está acontecendo. E o que eu estou percebendo é que se nós não discernirmos esse momento, esse tempo de pandemia vai passar, mas esse tempo quer levar muito mais. E hoje a mensagem é: se você quiser permanecer, você precisa se posicionar.
Pedro escreve assim: olha, vigie, fique atento. Por que o apóstolo está dizendo isso? Porque nós precisamos ficar atentos. E ele diz assim: nós temos um inimigo, e esse inimigo, ele não é leão, mas ele está fazendo, ele criou uma figura aqui, lembrando como esse animal tão lindo, esse rei da selva, ele sai para caçar, e ele olha, sabe, para aqueles animais, andam todos juntos, e ele fica procurando uma oportunidade, talvez um filhote, alguém que está doente, alguém que se dispersou do bando. É isso que Pedro está dizendo aqui, dizendo: olha, é como uma caça, vigiem, fiquem atentos. É o que o Espírito quer falar conosco hoje. Desperta, irmão, fique atento. Sabe, nós lemos lá, sempre olhando para o segundo livro de Samuel 11, verso 1 e 2. O verso 2 diz que o povo estava lutando e o rei estava dormindo. Quero te ensinar uma lição. Vida com Deus não se terceiriza. Sabe, alguém pode orar por mim? Pode. E é bom. Existe o poder da comunhão, da igreja. Tudo isso é importante. Mas ninguém pode substituir o teu relacionamento com Deus. Sabe, Davi, era dele a responsabilidade. E nós entendemos pelas Escrituras que o meu relacionamento com Deus é individual. Cada um vai prestar conta de si mesmo. Como está a sua vida espiritual nesse momento? Querido, se posicione. Essa batalha, sabe o que é batalha espiritual? Eu amo falar desse tema, não vou falar muito aqui, mas eu creio que alguns irmãos, com muito carinho eu falo isso, acabam se equivocando quando se fala de batalha espiritual. Batalha espiritual não é ficar falando do diabo. Se fala sim, se fala de possessão, tudo isso é importante. Mas nós entendemos, Filipenses capítulo 2, que o Senhor Jesus, Ele tem um nome que é sobre todo nome. Lembra desse texto? Toda autoridade está nas mãos do Senhor e o diabo é o derrotado. Então, batalha espiritual para nós que cremos, não é ficarmos falando de demônio, exaltando Satanás, dizendo cuidado com o diabo. Não é isso que a Bíblia ensina sobre batalha espiritual. Batalha espiritual é permanecer na presença de Deus, é crescer em santidade, é em meio à adversidade e às tentações que a Bíblia diz que nós passamos, permanecer na presença de Deus. Sabe qual era a batalha de Davi? Continuar sendo aquele homem de Deus que Deus viu por trás das ovelhas do seu pai. Lembra como Davi foi chamado? Samuel entra, o profeta entra na casa de Jessé e diz assim: esse aí vai ser o rei de Israel. E Davi, e era Eliabe, e Deus diz: Samuel, não é esse, então é Abinadab, também não é esse, então é outro, não é, mas acabaram-se os filhos, e o pai de Davi diz assim: não, tem ainda um mais novo, que está lá cuidando das ovelhas, chama ele. A batalha de Davi, a maior batalha dele era permanecer com aquele coração. Essa é a batalha que nós estamos travando nesse momento e vamos travar a vida inteira, de permanecer com o coração temente a Deus. Em meio à adversidade, não deixarmos ser mudados por elas, sabendo que em toda tentação Deus dá o escape, que não nos deixa ser tentado além do que podemos suportar, confiando em Deus, aos pés de Jesus. Sabe qual era a batalha de Davi? Continuar sendo aquele homem temente a Deus. Ele era rei, ele sabia desse ofício. Antes de ele ser rei, quem era o rei era Saul, você conhece essa passagem, e Saul tinha uma inveja demoníaca de Davi, e boa parte da história de Davi é fugindo do rei Saul. E quantas vezes Davi com os seus guerreiros diz: Davi mata Saul, esse homem está endemoniado, e Davi com aquele coração: não vou tocar no ungido do Senhor. Mas o Davi de 2 Samuel 11 não era esse homem.
Davi deixou de matar o homem que estava ali perseguindo, que estava endemoniado. Mas o Davi que nós estamos lendo agora é um Davi que mandou matar um dos seus. O que aconteceu com o coração desse homem? Quem é esse Davi? E eu lhe pergunto, o que está acontecendo com o seu coração? Se posicione, isso não vai terminar bem. 2 coisas eu quero que você aprenda. Intimidade com Deus não se deixa para depois. Suas responsabilidades não pode se deixar para depois. Acorda. Seu casamento não pode ficar para depois. Não vai dar. Não vai dar para ver depois. Vai chegar uma hora que esse discurso de que na pandemia é complicado, é tudo isso, e vai chegar uma hora que isso vai passar, mas você não precisa perder sua família para entender que essa é a hora de batalha. Qual era o tempo de Davi? O tempo de Davi era o tempo que os reis saem para a guerra. Essa era o que eles tinham que estar fazendo. E sabe qual eu acredito que é o tempo da igreja? Efésios, capítulo 5. Olha o que Paulo escreve. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 15. Ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa revista atualizada, essa versão, eu quero ler também na NVI. Tenha cuidado com a maneira que vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu acredito que esse texto, esse versículo está queimando meu coração. Seja prudente. Lembra muito que Pedro disse: olha, o diabo, vosso adversário, ele é como o leão, ele não é um leão, ele é um derrotado, mas ele está procurando a oportunidade. E foi tudo que Davi deu para o diabo, uma oportunidade. Se posicione, amado. Se posicione, entenda como está a sua família, como está a sua vida espiritual. Desperta, como a Bíblia diz, você que dorme. Temos que ser intencionais nesse tempo. Não podemos ir naquele corinho. Lembra que deixa a vida me levar? Não vai, se levar vai ser ruim. Sabe por que eu digo isso? Porque Davi, como rei, tinha autoridade para mandar outro para aquela batalha. Mas tem uma batalha que Davi não pode fugir, e eu e você também não podemos, é contra essa natureza aqui. Sabe qual é o equívoco de alguns acerca do pecado? Jesus na cruz nos libertou do senhorio do pecado. Perceba algo agora. Mas a influência, essa natureza pecaminosa, sabe, que deseja as coisas do mal, essa natureza egoísta, nós vamos ter que batalhar contra ela a vida inteira. Então Davi fugiu daquela batalha específica, amonitas e tal, mas teve uma que ele não percebeu, que ele estava perdendo. Sabe qual é contra a natureza? Porque ele era um homem de Deus, mas ele era homem. E isso nós todos temos que entender. É um princípio. Sabe, Deus é comigo, amém? Deus está no controle de todas as coisas. Mas o mesmo Deus, pela sua palavra, diz. Eu li 2 textos aqui. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, dizendo: acorda, se posiciona.
Você está em batalha, não baixa a guarda, não vai dar certo. Não dê ocasião. E o nosso Senhor diz assim: vigiai e orai. Igreja, esse é o tempo de nós despertarmos. Como está sua vida espiritual? Aproveitar que estamos aqui em Efésios, e eu estou caminhando para o final, e eu quero orar. Em Gálatas, sabe o que Paulo escreve aos Gálatas? Naquele texto que ele fala do fruto do Espírito, das obras da carne, do fruto do Espírito. Texto tão conhecido. Ele diz assim, Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Essa batalha, Davi perdeu, querido. E eu quero te dar uma notícia: nós perdemos também. Nós só conseguimos vencer em Jesus, nos relacionando, entendendo o tempo. É o que Paulo escreve em Efésios, remindo o tempo, entendendo. Às vezes nós, como crentes, esquecemos que nós estamos em constante batalha, constante luta. E aí vem essa pandemia, muito tempo em casa, tantas notícias ruins, e nós começamos a nos afastar sem perceber do nosso relacionamento com Deus. E vamos nos esfriando, não vamos entendendo. Fique atento aos sinais. Sabe, aos sinais. É a pergunta que eu faria a Davi: por que você não foi lutar? Homem, vai desse jeito mesmo. Ah, Ângelo, mas está muito difícil. Eu confesso que eu estou passando algumas lutas, mas, irmão, eu quero lhe dar uma palavra para amadurecer. E quem não está passando? Ei, irmão, quem não está passando? E aonde nós lemos na Bíblia que o Evangelho, a nossa vida com Deus seria sem batalhas. Paulo diz lá em Efésios, porque os dias são maus. Porque os dias são maus. Nós passamos dias difíceis, dias que parece que o inferno resolveu se levantar. Mas se você estiver dormindo como Davi, achando normal não ter vida de oração, achando normal não queimar e ver uma igreja se levantando, intercedendo por esse momento, achando normal você, num casamento que está esfriando, e dizer: não, mas a pandemia é assim mesmo. Não, não é, nós somos de Deus. Eu quero salientar 2 pontos aqui e nós vamos terminar a mensagem. Vamos voltar lá em 2 Samuel, mas agora no capítulo 12. Eu quero lhe mostrar qual foi a consequência desse descanso de Davi. Isso aqui é muito sério. Então, entende o seguinte: ele não foi para a luta, adulterou, mandou matar o marido da mulher. Mas sabe qual é o pior de tudo? Davi estava levando a vida normal. Davi estava achando, aqui que está o problema. É aqui que essa palavra queima no meu coração. É que parece que ele ter mandado matar Urias poderia ter despertado: o que eu estou fazendo? Eu sou um homem que luta pelos meus e olha o que eu estou fazendo. Mas não. Quando você lê o capítulo 12, parece que Davi realmente disse: vamos deixar aqui as coisas e uma hora a gente vê. Não vê. E Deus levanta um profeta. E é interessante que esse profeta chega para Davi. Uma das responsabilidades do rei era julgar certas situações. E
o profeta trouxe uma situação para Davi. Natã. Por conta do tempo eu vou resumindo, para não lermos o texto todo. Natã chega para Davi: Davi, eu tenho uma situação para você julgar. E ele diz: pode falar, profeta. Olha, tem um homem muito pobre. Ele tem só um animal lá, que ele, junto com a sua família, trata até como se fosse da família. Um dia um homem muito rico passa por ali e decide preparar um banquete. Esse homem tinha muitas posses, era muito rico, tinha muitos animais. Você não sabe, Davi. Esse homem mandou matar o animal daquele homem pobre. O único. Acabou com a família, Davi. Destruiu aquela família. Ele tinha tantos animais. Antes de Natã acabar de fazer a pergunta, porque Natã chegou e diz assim: Davi, o que a gente faz com esse homem? Antes de Natã acabar de falar, o que se faz com esse homem rico, que fez essa coisa monstruosa de matar o único animalzinho daquela família pobre? Davi levanta, revoltado, e diz: manda matar agora esse homem e restitua 4 vezes a essa família pobre. Esse homem merece a morte. Davi fica revoltado, manda matar esse homem. Natã, debaixo da autoridade de Deus, interrompe e diz assim: esse homem é você, Davi. É você, Davi. Vamos ler esse texto? Natã diz assim, olha só. Agora o capítulo 12 do segundo livro de Samuel, verso 7. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Era Natã dizendo assim: Deus mandou te entregar um recado. Esse homem mau é você, Davi. Esse homem mau é você. Lembra que Paulo escreveu aos Efésios? Andar em espírito. Se você não andar em espírito, é o que Paulo está dizendo. Nós somos maus. Quem é esse homem perverso? Quem são essas pessoas que, se não se apegarem a Deus, só vão fazer coisas ruins? Somos nós somos assim. Esqueça Davi aqui e vamos nos colocar. Quem é esse homem que se deixar vai começar a fazer um monte de loucura? É eu e você, queridos. Somos nós. A palavra do Senhor é para nós agora. É Deus dizendo: nesse caminho as coisas não vão terminar bem. Deus fala assim: eu te livrei de Saul, Davi. Eu te ungi. O que está acontecendo com você, homem? Verso 8: dei a casa do Senhor, deite a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Sabe o que Deus está dizendo? Eu te dei várias mulheres, te dei o reino inteiro. E sabe que Deus diz assim: se fosse pouco eu te dava mais, Davi. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está sacudindo a Davi, porque aquele homem estava dormindo, e um sono perigoso, que era o sono espiritual. Vamos fazer uma comparação. Quando nos deitamos, cansamos, à noite dormimos, por fé, porque a pessoa que está dormindo, ela está ali dependendo de Deus, porque ela não está vendo nada. Mas esse sono, o sono espiritual é pior, porque as pessoas olham e acham que nós estamos bem, mas nós não estamos bem. E Deus usou Natã para dizer: vai lá e sacode, porque senão vai ser pior. Sacode esse homem agora. E Deus diz assim: Davi, eu podia ter te dado mais, muito mais. E por quê? Pois desprezaste. Qual foi o erro de Davi? Preste atenção nesse detalhe agora.
Lembra, eu falei, são 2 pontos, nós vamos nesse e vamos finalizar agora para orar. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor. Você quer ver nós nos afastarmos de Deus? É desprezar a palavra de Deus. É a gente achar assim, esses dias no estado do Rio de Janeiro aconteceu uma história horrível, maligna, do caso do menino Henry. Daquele casal, aqueles malditos, que hoje já estão presos, que as investigações, até onde eu li, apontam que o padrasto e a mãe mataram a criança. Sabe qual é o meu erro e o seu? Talvez te assuste. É a gente achar assim, como que alguém pode fazer isso? Sabe o que a Bíblia diz? Que aquele que está de pé, cuide para não cair. Esse é o nosso erro, de achar que o mal sempre está no outro, nunca está em nós. Que nós nunca vamos fazer uma coisa assim. Que nós nunca vamos cometer erros, nunca vamos esfriar em Deus. Esse é o erro nosso. Mas sabe onde começa? Quando desprezamos a palavra. E a palavra diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Deus diz assim através de Natã, por que você começou a desprezar a palavra, Davi? Vamos correr um pouquinho? A palavra do Senhor, verso 9. Fazendo o que é mal perante ele, Urias, heteu, feriste a espada, sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, preste atenção agora. Nós vamos ler que Davi foi perdoado, mas teve consequências. Igreja, não aceite esse evangelho. Não aceite esse evangelho. Que o pecado não tem consequências. Lembre-se da teologia correta. Jesus, com seu sacrifício, sua morte e sua vitória na cruz, nos tirou debaixo do senhorio do pecado. Mas o pecado continua gerando consequências. Isso é um erro. De dizer que o pecado ainda não tem poder para destruir as nossas vidas. Isso não é bíblico. Paulo diz, anda no Espírito, para você não satisfazer as concupiscências, o desejo da sua carne. Então, Davi foi perdoado, mas Natã começa a dar uma notícia para ele. Davi, presta atenção. Você desprezou a palavra? A espada do Senhor vai ficar na tua casa. E o que é isso, espada do Senhor na casa de Davi? Presta atenção. A espada. Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste e tomaste mulher de Urias, heteu para sua mulher. Assim diz o Senhor, verso 11, eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres da tua própria vista, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Olha o verso 12. Isso aqui gera medo. Porque tu o fizestes em oculto. Mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. O que seria a espada na casa de Davi? Querido, não há tempo, mas leia a história da família de Davi. A história dos filhos de Davi, um filho perseguindo Davi, dividindo o reino, os próprios irmãos abusando. Um filho de Davi abusou de uma filha de Davi. Davi um dia quer construir algo para Deus e Deus diz assim, você não. Isso não mudou, querido. Alguém diz assim, nossa, acabou o casamento de fulano. Nós descobrimos quando a notícia vem, mas às vezes aquele casamento acabou quando a palavra do Senhor começou a ser desprezada.
Quando que começou essa depressão? Quando que começou esse afastamento das coisas do Senhor? Quando o coração começa a mudar. Lembra do que Paulo escreve aos Efésios? Nós estamos vivendo os dias maus. Seja intencional, desperta. Você acha mesmo que o diabo quer é as minhas finanças, é a sua saúde? Não, isso é um engano. Ele quer a minha alma e a sua, quer destruir nossas famílias. Esse é o tempo de nós sermos fervorosos no Senhor. Qual é a nossa batalha espiritual? Permanecer na presença de Deus. Esse é o único refúgio, é o único lugar que nós temos certeza que estaremos protegidos. Sabe qual é a tua batalha, homem de Deus, pai de família? Além de sair de casa, ganhar o pão, às vezes se arriscando nesse momento de pandemia, porque precisa trabalhar, eu sei que não é fácil, mas sabe qual é a tua responsabilidade? É estar de joelhos perante ao Senhor. É olhar para os seus filhos e ver se tem alguém que está esfriando, é olhar para a sua esposa e dizer, mulher, vamos nos levantar em Deus, altar, consagração, jejum, não precisa inventar roda, faz o que a Bíblia manda. Parar de viver de faíscas, de Instagram, sabe? Eu vou ouvir uma pregação, isso é muito bom, mas o teu chamado é estar na presença de Deus. Qual foi a última vez que você teve um período sério de oração? Um período sério de oração em família. Como está a sua família? Desperta. Pedro disse, o diabo quer uma oportunidade. Acordem. Se Pedro é um apóstolo do Senhor, o que esse homem escreveu é palavra de Deus. Então é nítido que a Bíblia nos ensina que se dermos oportunidade, o diabo passa o carro. Não porque ele tem poder, mas é porque nos afastamos de Jesus. Termina assim a história. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou. Não morrerás. Mas posto que com isto, desde o motivo a que blasfemassem os teus inimigos, os inimigos do Senhor, perdão. Também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Como termina a história? Davi é perdoado. Mas, irmãos, perdão. Quero lhe dar um exemplo. Imagine que um homem comete um crime. Ele chega para mim e diz, Ângelo, eu quero entregar minha vida para Jesus. Mas eu cometi um crime. Estou com medo, o que eu faço? O que eu faria aos olhos das Escrituras? Eu oraria por esse homem, faria a oração de perdão, para que esse homem tivesse um encontro com Jesus, e depois eu diria, vai apresentar às autoridades e vai cumprir a sua pena pelo seu crime. É isso que a gente aprende com Jesus. Jesus, em nenhum momento, demonstra que perdão é não ter que lidar com as consequências dos nossos atos. Essa é a mensagem que eu queria que você guardasse no coração. Se posiciona. Entenda o que estamos passando. O que Paulo escreveu aos Efésios. Remina o tempo, entendendo o tempo, porque os dias são maus. É isso que eu quero dizer para você hoje, querido. Estamos vendo dias difíceis. E tem uma batalha contra o coronavírus, mas existe uma batalha espiritual. E muitos estão esfriando. Casamentos estão sendo destruídos. Filhos estão sendo destruídos. Famílias estão se destruindo. Por quê? Porque os crentes estão esfriando. Ah, falta do culto, falta da igreja? Não. Isso só está revelando como está a nossa estrutura. Mas eu tenho uma notícia para você. Você não sabe como resolver isso? Jesus disse, vinde a mim.
O apelo que eu faço agora, para quem está cansado, para quem sabe que está se perdendo, e se continuar nessa situação, só vai piorar. O Espírito de Deus, com aquela voz de Natã, vem nos sacudir e dizer: você precisa fazer alguma coisa. Agora, você precisa fazer alguma coisa agora. E eu quero fazer um apelo. Pode ser até pelo WhatsApp. Eu vou pedir os irmãos, por favor, para colocar o número da igreja. Nós podemos orar por você, podemos ajudar em oração. Mulheres de Deus aqui, pastoras, mulheres de Deus podem ajudar você, irmã, que talvez está dizendo: eu estou desanimada demais, eu estou numa depressão, eu estou cometendo pecados nesse período que eu nunca cometi, meu casamento está acabando, eu estou me perdendo, faz tempo que eu não consigo orar, é tudo fachada, eu estou no meio de uma situação complicada, eu não sei como sair dela, só estou jogando para debaixo do tapete. Grita para o socorro, irmão. Se for necessário, é o escape, nós estamos aqui para te servir. Diz: eu estou desfalecendo, Ângelo, eu estou desfalecendo. Entre em contato conosco. A tecnologia, essa bênção, nós não estamos nos reunindo aqui presencialmente, mas nós podemos orar por você. Se é uma irmã, nós colocamos uma mulher de Deus para orar por você. Se é um irmão, se é um casal, eu quero falar com os casais agora. Nosso casamento está muito mal. Se posiciona. Você quer perseverar nesse tempo? Entenda ele. É tempo, são dias maus. Volta para Jesus. E talvez pela nossa mente, por os prédios estarem fechados, a gente acha que voltar para Jesus é voltar para um prédio, é voltar para uma instituição religiosa. Não, querido, dobre o joelho aí aonde você está e diz: Senhor, abre os meus olhos. Se eu estou dormindo espiritualmente, me desperta. Usa alguém para me despertar se for necessário. Nesse período de pandemia, nós temos que crescer espiritualmente, não morrer. Essa é a palavra que eu tinha para você. Se você entrar em contato conosco, nós vamos orar por você. Homem de Deus, faça alguma coisa agora, mas não morra. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado. Eu quero te agradecer por essa palavra. Os dias são maus, Senhor. Os dias não são fáceis. E eu peço que o Senhor venha, como foi a Davi, e desperta, Pai, essas pessoas. Eu te peço, Senhor Jesus, eu oro pelas famílias, oro por alguém que está depressivo, está triste, está tendo práticas erradas. Senhor, toque nessas vidas agora, toque nas nossas vidas. Nós estamos vendo dias maus, dias difíceis. Levanta a tua casa, Senhor, a tua igreja. Levanta a tua igreja, a tua casa, Pai. Toca nesse pai de família, nessa mãe de família, nesse jovem. Se ainda existe alguma coisa nesse coração, uma pequena chama, começa a incendiar, Senhor. Começa a incendiar. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Abençoa a tua casa, abençoa o teu casamento. E que o Senhor venha te fortalecer. Renove as forças dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a sua vida. Amém. Abençoe muito a sua vida.
Hoje é o início dessa série e eu espero que essa palavra te ajude a permanecer. Quando Jesus me deu essa palavra, eu falei, Senhor, eu vou falar de permanecer. E às vezes, para a gente permanecer, a gente precisa ser sacudidos. Amém? Nós temos alguns recados. O pastor Felipe vai agora continuar a nossa celebração. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você através dessa palavra. Realmente é um tempo que nós devemos permanecer. Amém, queridos? E essa palavra vem para despertar você. Que você não vai permanecer em Cristo se você não se posicionar em relação a algumas coisas na sua vida. Eu acredito que Deus, Ele vai ministrar muito mais ao teu coração através dessa palavra. Que Deus possa abençoar muito a sua vida através dessa palavra. Amém, queridos? Amados, Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, na NVT, é uma tradução um pouco diferente, é a nova versão transformadora. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 diz: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas, nunca semeia. Se ele ficar observando cada nuvem, não colhe. Eu vou ler novamente. É Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, na NVT, nova versão transformadora. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas, nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Deus tem colocado algo no meu coração nesses dias, que nós, como igreja de Cristo, nós precisamos nos posicionar. Nós temos que nos mover conforme a palavra de Deus, ela nos direciona. É interessante, o apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Irmãos, nesses dias, se você estiver andando pelo que você vê, pelo que você sente, pelas informações que você ouve, você vai acabar seguindo o curso que este mundo está seguindo a respeito desse tempo. Hoje, a palavra de hoje falou muito sobre isso, né? Sobre você discernir esse tempo. Então, se nós ficarmos olhando, procurando uma situação perfeita para que possamos semear, para que possamos realmente nos posicionar, não vai acontecer. Eu li uma citação essa semana que mexeu muito comigo, que diz: se as nossas raízes estiverem no céu, sempre vamos dar frutos na terra. Se as nossas raízes estiverem no céu, sempre vamos dar frutos na terra. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que não importa o tempo de crise, você vai florescer, você vai frutificar, você vai viver milagres na sua vida. Irmãos, a crise, as dificuldades nunca foram um problema para Deus operar. Pelo contrário, em toda a história do povo de Deus, foi nos tempos mais difíceis, mais árduos, mais apertados, que Deus operou os milagres mais extraordinários. A questão é, para onde você está olhando? Porque o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca vai semear. Porque quando semeamos, não semeamos pelo que vemos, mas pelo que cremos, pelo que acreditamos. É muito sério isso. Se ele fica observando cada nuvem, ele não vai colher. A questão é que é para onde você está olhando nesse momento. Porque se os seus olhos estão no seu emprego, no sustento que você tem da sua empresa, então quer dizer que se as coisas não estiverem indo bem, vai secar? Vai faltar o pão na tua mesa? Não vai. Porque o seu trabalho, a sua empresa, é um canal por onde Deus tem levado o sustento à tua casa. Mas a fonte do teu sustento
A fonte da tua força, a fonte da tua saúde é o Senhor. Se as nossas raízes estiverem no céu, sempre vamos dar frutos na terra. Raízes fala de fundamento. Como é que você tem se movido nesses dias financeiramente? Como é que você tem administrado a sua casa? Qual é o fundamento que tem alicerçado as tuas finanças? Ai, pastor, eu estou muito preocupado, porque se eu perder esse emprego, o que vai ser de mim? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho certeza que se Deus tiver algo melhor para você nesse tempo, você não vai precisar perder esse emprego para isso acontecer. Pelo contrário, essa porta se abrirá. Agora, você precisa se posicionar como nós ouvimos na pregação hoje. Quem olha para o vento, nunca semeia. Quem olha para as nuvens, nunca vai colher. Nós andamos por fé e não por vista. Amém, queridos? Bom, eu queria convidar você a semear nesse momento. Os nossos amados vão colocar aqui para você a conta da nossa igreja. Amém? A conta corrente e a chave Pix da igreja, que é o CNPJ. Isso mesmo, o CNPJ. Você pode fazer uma transferência agora mesmo. Sabe, amados, nesse momento agora é momento de você permanecer fiel e firme na palavra, porque Deus não vai deixar faltar. Pelo contrário, eu tenho orado a Deus, eu estou falando da minha vida, eu tenho orado a Deus para que nesse tempo agora o Senhor me dê sementes para que eu semeie mais do que em todo o tempo da minha vida. Porque se nós plantarmos nesse tempo, se nós semearmos nesse tempo, querido, nós vamos colher nesse tempo. Amém? Bom, do dia 1º até o dia 15, nós temos o aluguel do prédio da nossa igreja, né? No valor de R$7.000. Falta muito pouco para nós alcançarmos o alvo do valor do aluguel aqui. Faltam apenas R$2.000. Então, se você, principalmente você que é da IAFAT, você que é da casa, não deixe de transferir o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia. Amém? E você que tem acompanhado a programação, que tem sido tão abençoado e foi tocado por Deus, plante a sua semente agora. Porque quando Deus toca no nosso coração para lançar uma semente, é porque essa semente, ela já tem um propósito, um destino e uma colheita. As nossas raízes precisam estar em Deus. Não importa o que está acontecendo nessa terra, as minhas raízes estão no Senhor. Nós vamos sempre dar frutos nessa terra. Amém, queridos? Eu quero orar por você agora, pela sua semente, em nome de Jesus. Mesmo que você não vai semear agora, mas você vai semear durante a semana. Hoje é dia 11, amém? Então ainda faltam aí 4 dias para que nós possamos pagar o aluguel. Mas eu tenho certeza que Deus vai surpreender você e surpreender essa casa, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua semente agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela semente que esta pessoa já propôs no seu coração semear. E até aqueles que estão semeando agora, através da chave Pix da nossa igreja. Pai, em nome de Jesus, eu creio que é nos momentos mais difíceis que o Senhor deseja operar os milagres mais extraordinários. E eu declaro milagres na vida desta pessoa. Pai, que os olhos delas estejam no Senhor, que as raízes delas estejam no Senhor e que eles possam viver milagres poderosos na sua vida, que eles sejam surpreendidos pela tua generosidade, pelo teu favor, pela tua provisão. Eu abençoo a vida dessas pessoas e já oro pelo meu irmão que está desempregado, pelo meu irmão empresário que tem enfrentado uma dificuldade no seu segmento ali. Pai, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana de virada, que seja uma semana de transformação nas finanças dessas pessoas. Eu declaro que bênçãos que estavam adormecidas, situações que estavam até mesmo esquecidas, que o Senhor está trazendo sobre a casa desta pessoa. O Senhor está trazendo sobre a vida dela tudo aquilo que é de direito dela, que ela tinha ciência e
coisas que ela nem imaginava, que venha nas suas mãos nesse tempo, para que ela testemunhe que no meio da crise, Deus não mudou e a bênção continuou sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Bom, deixa eu falar para você, para nós encerrarmos aqui o nosso culto maravilhoso. Essa semana nós temos o devocional de segunda a sábado, das 7 horas em diante. De segunda a sábado, às 7 horas, eu tenho um devocional que tem sido uma bênção para a vida das pessoas. E se você quiser salvar o WhatsApp da igreja, todos os dias eu envio uma mensagem de fé para as pessoas em áudio também. Mas para você receber as mensagens de fé, você precisa adicionar o telefone da igreja e enviar um pedido. Eu gostaria de receber as mensagens de fé. Amém? Para terminar, se você, querido, deseja fazer a doação de algum alimento, nós estamos fazendo um drive-thru aqui na igreja. Como que funciona? Você entra em contato pelo WhatsApp da igreja. Pastor, eu preciso levar as minhas doações, as minhas primícias de alimentos para ajudar aqueles que estão precisando. Você entra em contato pelo WhatsApp e eu mesmo estarei aqui esperando você no portão da igreja, só recolhendo as doações. Nós temos recebido várias doações e estamos passando para as pessoas. Essa semana nós abençoamos uma ONG, que nós temos uma parceria, recebemos um berço de presente, de doação, recebemos alimentos e eles já estavam com uma família que está ganhando um bebezinho, precisando e já disponibilizamos para eles. Não deixe de semear, porque esse é tempo de viver milagres nas suas finanças. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Senhor abençoe a tua semana, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família, que essa semana seja uma semana de respostas, que essa seja uma semana que você será surpreendido pelo favor de Deus, mas que principalmente seja uma semana de você despertar, se posicionar em relação a algumas coisas na sua vida que Deus tem falado já há algum tempo e você precisa tomar uma decisão. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja em nome de Jesus. Beijo no coração, que Deus te abençoe. Ele vem, sua face brilha como um sol e como um leão vem rugindo sobre os montes. Ele vem, sua face brilha como um sol e como um leão vem rugindo sobre gerações. Quem é este? Quem é este que vem saltando sobre os montes? Quem é este? Quem é este que vem ungindo sobre as nações? Ele vem, sua face brilha como um sol e como um leão vem rugindo sobre os montes. Ele vem, sua face brilha como um sol e como um leão vem rugindo sobre gerações. Quem é este? Quem é este que vem saltando sobre os montes? Quem é este? Quem é este que vem ungindo sobre as nações? Yeshua, 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 HaMashiach.
nós declaramos Yeshua, 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 HaMashiach. Terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Podem vir que aqui ainda tem profeta. Terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Podem vir que aqui ainda tem profeta. Terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Podem vir que aqui ainda tem profeta. Yeshua, 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 HaMashiach. Yeshua, 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 HaMashiach. Nós declaramos Yeshua, 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 HaMashiach. Nós declaramos Yeshua, 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 HaMashiach. Yeshua, 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 HaMashiach. Yeshua, 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 HaMashiach.